Vitor, no Congresso Nacional há parlamentares que falam que é o início de um novo embate, é isso? Boa noite. Mais um embate, né, Leandro? Boa noite para você, para a Ju, boa noite a todos. Mais um episódio de um embate entre os poderes, nesse caso, o Legislativo e o Judiciário. A gente segue acompanhando essa tensão permanente entre os poderes, proposta ora pelo Legislativo, ora pelo Judiciário, ora pelo Executivo, e esses três atores em guerra permanente. Mas, Leandro, eu achei interessante a gente acompanhar alguns pontos das falas, tanto do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, quanto do ministro Alexandre de Moraes, em relação a um dos motivos por trás desse julgamento, que é exatamente essa falta de definição técnica clara sobre uma quantidade que seria apontada como para consumo pessoal, classificada como para consumo pessoal ou tráfico de drogas, e o quanto isso é importante do ponto de vista social. Exatamente os dois ministros tocaram nesse assunto em relação a essa discrepância de tratamento, por exemplo, da polícia, quando um jovem branco de classe média alta é abordado, por exemplo, numa região central, como aqui na cidade de São Paulo, aqui na Avenida Paulista, ou um jovem de periferia, negro, pobre, é abordado exatamente nesses ambientes, mais afastado dos grandes centros e com uma realidade socioeconômica diferente. Então, é um dos pontos centrais dessa discussão, e é importante que o Supremo Tribunal Federal, apesar desse posicionamento do ministro André Mendonça, por exemplo, de que deve ser o Legislativo a tocar esse assunto, mas tem uma definição jurídica clara em relação a critérios técnicos para se classificar um usuário e um traficante. É importante que o Judiciário se posicione em relação ao que é tráfico, o que é para consumo próprio. E é nisso que o Supremo avança. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele começa a sessão do Supremo Tribunal Federal deixando muito claro que o Supremo não está discutindo a legalização da maconha. O consumo não vai ser permitido a partir, por exemplo, se o Supremo Tribunal Federal julgar procedente a descriminalização da posse e do porte de maconha. O consumo vai continuar sendo proibido. A grande questão, na verdade, é exatamente como essa pessoa que é encontrada, é abordada e tem um cigarro de maconha no bolso, por exemplo, vão definir, provavelmente vão definir exatamente a quantidade, mas é como esse cidadão ele vai ser tratado a partir, evidentemente, da quantidade, mas também se vai se tratar de um debate na esfera civil ou se vai se tratar de um debate na esfera penal. É puramente isso. Agora, você falava desse embate, Leandro, entre o Judiciário e o Legislativo, de novo, mostra o quanto o Supremo Tribunal Federal tem uma tendência muito mais progressista, enquanto o Congresso Nacional vem se posicionando não só sobre o tema das drogas, mas de uma forma muito mais conservadora em relação ao Supremo Tribunal Federal. A expectativa, evidente, é que o Supremo aprove, que julgue procedente a questão da descriminalização, até porque falta apenas um voto para que o Supremo decida nessa direção, e é evidente que vai aumentar ainda a pressão sobre a Câmara dos Deputados em relação à PEC das drogas, que, vale lembrar, foi uma reação do Congresso Nacional em relação a esse debate que está se dando hoje no Supremo Tribunal Federal.